Bem-vindos de volta, pessoal, a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos com um projeto bem interessante. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, que prestem bastante atenção e que também consigam reproduzir aí do lado de lá da telinha, ok? Então, hoje eu vou estar apresentando para vocês um projeto bem interessante que a gente vai estar usando essa madeira aqui, chamada roxinho. Vocês podem ver que ela está bem esbranquiçada, porque ela já é uma madeira bem antiga, mas aqui vocês conseguem ver o potencial da cor dela e aqui do lado também. E pra gente estar fazendo esse projeto, a gente vai cortar ela em algumas fatias, de aproximadamente 1 centímetro, 1,5 cm. Vamos ver como que vai funcionar o nosso passo a passo. Mas antes da gente cortar a madeira e iniciar o processo todo de fabricação, eu vou apresentar para vocês o que é que a gente vai precisar, então, de fato, para estar fazendo essa peça linda, maravilhosa que vocês vão conferir durante o vídeo. E eu espero que deixem um like, hein? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a nossa peça principal, que é o roxinho. Vamos precisar de cola, da nossa micro retífica com aquela ponteira de desbaste, que é pra gente fazer o arredondamento da peça. Vamos precisar também da nossa serra de meia esquadrilha, pra gente cortar essas peças em fatias de 1 centímetro, 1,5 cm. E também vamos precisar da nossa serra tico-tico de bancada, onde a gente vai fazer todas as curvas, todas as possibilidades e todos os desenhos dessa peça, tá bom? Então, espero que vocês gostem e curtam até o final. Então, pra gente iniciar o projeto, nós vamos agora pra medição aqui, pra gente fazer as nossas fatias. Então, eu disse pra vocês que a gente vai estar fazendo cortes de aproximadamente 1 centímetro. Então, nós temos aqui na nossa marcação 1 centímetro. E vamos dar um espaço entre os cortes de aproximadamente meio milímetro, que é o espaçamento da nossa serra, que é o fio da nossa serra de meia esquadrilha, para que a gente não diminua essa espessura aqui dentro dessa possibilidade de 1 centímetro que a gente vai ter agora, tá? Então, a gente já marcou aqui 1 centímetro, e a gente vai dar um espaçozinho, que é onde a nossa serra vai passar, e vamos marcar mais 1 centímetro aqui. E a gente vai fazer um ângulo aqui reto, usando nossa régua, o nosso esquadro. Vamos dar esse espaço que a gente tem pro corte. E vamos medir mais 1 centímetro. Feito isso tudo, agora a gente vai lá pra serra de meia esquadrilha fatiar essa peça. Vamos lá. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver, a gente já fez os 2 cortes das fatias que nós marcamos. Ela ficou um pouco torta, ela tem algumas camadas aqui, porque essa madeira é extremamente dura e a máquina também não estava dando conta, como vocês puderam ver, tive que fazer muita força. Mas isso aqui é super simples de resolver, a gente vai dando conta conforme a gente vai fazendo a peça. Então aqui na mesa, nós já temos o decalque do que nós vamos fazer. O objetivo agora é recortar todas essas partes e colar nessas fatias aqui, para que depois nós vamos para a serra tico-tico de bancada. E aí lá a gente vai fazer o corte de toda a peça, para só depois ir fazer a parte da micro retífica, que é o abaulamento dos cantos, tá? E por último, a gente vai fazer o molde. Mas antes de fazer o corte do papel, do molde e da madeira, eu quero começar com vocês a parte do fundo do quadro. Por que começar agora? Porque o fundo do quadro, assim como os outros que já tem aqui no canal, ele vai ser de tecido. Então eu já fiz o corte, esse vai ser a cor, é uma cor que é a nossa cor de terra roxinho do pássaro. Então agora a gente vai passar uma cola. Como vocês podem ver aqui na peça, ela tem essa bordinha aqui, que não tá pegando ele todo, mas isso não tem problema, porque a gente tem a nossa moldura, que ela tem aproximadamente 3 centímetros de largura, tá? Então, agora a gente vai pegar a cola. O cenário tá bem sujo. Por que que eu tô fazendo isso agora, gente? Porque é importante que o tecido esteja seco quando a gente vier com a peça já. Então, enquanto eu faço a outra parte do passarinho,
que é o recorte do desenho, o recorte na máquina, o abaulamento dos cantos, para ele ficar bem redondinho, lixa. Esse tecido ele vai secando. E aí, quando nós fizermos a moldura, ele já vai estar seco e pronto para colocar aqui a peça e fixar a moldura também. Então pronto, agora a gente já tem o nosso fundo na cor terracota. Nós vamos preparar agora o decalque na madeira, fazer o recorte na tico-tico de bancada. Por último, abaulamento, lixamento e, enfim, a montagem, ok? Vamos lá? Então, depois de ter feito uma limpeza aqui, ter tirado um pouquinho do aroma da madeira que ficou pelo ar, agora a gente vai cortar o nosso decalque e vamos ser o mais fiel possível ao desenho, tá bom? Bom, pessoal, então antes de subdividirmos o nosso beija-flor, eu vou fazer a marcação, a numeração de cada peça. Esse aqui é o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O bico, eu vou tentar deixar ele o máximo possível fazer parte dessa peça número 1, mas tudo vai depender como que vai ficar lá no corte, tá bom? Agora vamos subdividir ele aqui. Bom, agora que todas as peças, todas as partes do beija-flor já foi dividida, nós vamos colar ela nessas peças. Ah, mas por que você não deixou ela inteira e colocou ela inteira aqui? Porque além de ter todo esse abaulamento, eu quero realmente que de fato eles ficam divididos na peça, apesar de que eles vão ficar juntos. Mas vai ter um abaulamento em todas as partes que vocês vão ver como que vai ficar depois, tá bom? Então bora lá para colagem. Aqui a gente vai usar o dedo mesmo. Lembrando que eu deixei a parte que tá mais com diferença no corte, na lâmina da serra, pro lado de baixo, pra gente poder fazer a colagem do lado oposto, para facilitar também a nossa vida. Aqui não precisa seguir uma linha de regra, então a gente pode fazer bem aleatório, porque tudo vai ser cortado. Bom, pessoal, agora como a gente já colocou todas as nossas partes do beija-flor aqui, vamos aguardar um tempinho para eles secarem e depois a gente vai lá para a serra tico-tico e vamos ver se ela vai dar conta de cortar essa madeira muito dura. Se ela não der conta, a gente vai para tico-tico manual e a gente vai dar sequência nesse processo, tá bom? Bora lá! Bom, pessoal, como vocês puderam ver, a gente já terminou, mas aconteceu um pequeno acidente durante o corte, né? Então teve uma peça aqui que ela rachou, trincou, e isso se deve, aí eu vou pedir para você vir aqui na iluminação, ao ressecamento da madeira, tá vendo? Apesar dela estar com esse brilho por cima, esse brilho se deu por conta da cola que a gente passou. Então é uma madeira de lei, mas ela estava extremamente seca, ela está extremamente seca. E aí ela não aguentou a pressão da serra e rachou. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar salvar esse pedaço com a cola. E depois vou hidratar as madeiras com óleo, porque ela está desidratada. Então a gente vai hidratar para poder ir para o próximo passo. Então eu vou tentar agora fazer esse processo de colagem
dessas duas partes. Vamos tentar, pelo menos, salvar para fazer um molde. Bom, então a gente não conseguiu retirar todo o papel, mas isso não tem problema. Agora a gente vai fazer o processo de hidratação e depois a gente tira o restante do papel com a própria lixa. Então com óleo mineral eu vou dar uma passada aqui, vou deixar ele bem encharcado, para que a gente evite futuras rachaduras, trincamentos e decepções. É isso, pessoal, a gente já passou então todo o óleo em todas as peças e a gente vai deixar ela hidratando por algumas horas. E eu vou dar uma olhadinha aqui de 15 em 15 minutos para ver se ela precisa de mais óleo. E aí a gente volta depois com o processo de abaulamento da peça, tá bom? Bom, pessoal, então aqui já está a nossa peça cortada. Nós fizemos aquele remendo nesta peça número 3 e vamos retirar o papel. Mas antes de retirar o papel, o que que eu fiz? Eu fiz um molde dessa peça que rachou. Se por um acaso debaixo do papel não estiver bom, a gente já tem um molde, eu não sei se dá para ver aí, porque a madeira é escura e a caneta era preta, mas tem um moldezinho dessa peça número 3. Então agora a gente vai tirar o papel e depois a gente vai hidratar essa madeira com óleo mineral para só depois começar o processo de abaulamento, arredondamento e lixamento. Tá bom? Vamos lá? Nessa peça eu vou estar fazendo um tipo de um selador caseiro que usa cola branca, cola cascorês e álcool. Então eu vou estar fazendo aqui, enquanto a gente faz o processo de selagem da madeira e deixa secar, a gente vai fazer a moldura, mas antes disso vamos acompanhar esse processo aqui. Então eu coloquei uma porcentagem de cola branca e vou colocar uma tampinha, eu acho que até menos, de álcool. Não precisa fazer muito, porque a nossa peça ela não é grande e a gente vai misturar isso tudo. E isso aqui é um ótimo selador para madeira, um selador caseiro. Acho que eu vou precisar colocar mais um pouquinho de álcool, porque a porcentagem de cola ela precisa ser menor do que a de álcool. Eu coloquei bastante cola. Aqui eu não tô seguindo uma medida, mas se vocês quiserem saber mais, tem essa receitinha, inclusive aqui no YouTube, no Pinterest também tem. E essa receitinha é bem bacana e ela sela bem a madeira e protege tudo aquilo que vocês forem fazer, tá bom? Bom, agora com a nossa misturinha já pronta, eu vou fechar aqui o álcool e vou passar na nossa madeira. Então vocês podem ver que ela ressalta bem o brilho. Enquanto a secagem da peça acontece, a gente vai preparando a moldura. Como vocês podem ver, a primeira peça ela já está secando. É um processo de secagem tecnicamente rápido, mas para ter todo o tempo de cura, a gente vai deixar ele secando e aí vamos fazer a nossa moldura. Bom, pessoal, então a gente já cortou aqui as nossas 4 partes. Vamos fazer agora o enquadramento de todas elas. Todas as laterais. A gente pode ver aqui. Está tudo certinho, tudo bem bonitinho. Agora a gente já pode começar a colagem. Então é uma colagem simples, não é algo muito difícil de fazer. E a gente vai começar ela agora. Bora acompanhar? Pessoal, então eu já tô aqui com a nossa misturinha mágica, que é a nossa Tec Bond e o nosso pó de serra. Então vocês já puderam acompanhar este processo aqui em vários outros vídeos aqui do canal. Então a gente vai começar este processo agora para a gente não perder este enquadramento que a gente já encontrou aqui. Então a gente passa a Tec Bond.
deixa adentrar dentro dessa filetinha que existe entre as madeiras. Vem com um pozinho de serra. Vamos aguardar alguns minutinhos para ela dar uma firmada e a gente já consegue mover ela, virar do outro lado, fazer o mesmo processo e depois a gente vai deixar ela em pé e preencher o vãozinho. Vocês vão poder acompanhar tudo aqui agora, tá bom? Parte interna agora. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu já passei toda a lixa ao redor da moldura toda de grão 60 e agora a gente vai mudar para o grão 120 para começar a fazer esse acabamento e finalizar essa moldura. Então fiquem aí com um time-lapse, para que não fique um processo tão demorado, nós vamos acelerar para vocês. Bom, pessoal, terminamos então aqui o processo de lixamento. Usamos a lixa de grão 120, 220 para finalizar. E nós tivemos essa coleta aqui de pozinho, que é esse pozinho que a gente faz o nosso processo de colagem. Então eu guardo ele aqui no recipiente porque uma hora a gente vai usar ele para a gente fazer o mesmo processo ou qualquer outro que uma peça exija, tá bom? Então agora a gente vai estar passando o olhinho bem superficial, porque essa madeira ela é branca e quanto mais óleo você passa, ela vai ficando amarela. Então eu passo um óleo bem sutil, tiro um pouco aqui. Bom, pessoal, terminamos de passar o nosso óleo para proteger a nossa madeira e impermeabilizar. Agora a gente vai para a parte de fixação do fundo. Lembrando que o nosso fundo ele já está pronto. Então agora a gente vai começar a fixar o fundo na moldura. Bora? Então agora vocês prestem bastante atenção. Não tenham a medida exata, mas eu gosto de fazer desta forma, tá bom? Então se vocês quiserem seguir, a gente vai deixar bem prontinho para vocês. Então aqui eu já coloquei, só para vocês terem uma visualização, ele ficará assim. E agora a gente precisa fixar aqui no fundo. Então eu deixei uma medida semelhante da parte de cima com a parte inferior. Então ela tem uma medida aqui, lembrando que a gente fez 1 centímetro maior do que o fundo, justamente para a gente ter esse espaçamento para a fixação. Então eu vou fazer alguns furos, eu aperto bem a madeira para ela não sair do lugar, e vou fazer alguns furos para só depois vir com o parafuso. Ótimo. Por que que eu não fiz o furo aqui em cima? Porque aqui em cima eu vou pegar a medida total para já colocar os parafusos com o nosso ferrinho para pendurar o quadro. Então agora eu vou fazer essa medição para a gente já poder fazer o nosso furinho antes de trocar a broca. Então a gente sabe que a medida aqui é de 20, então nós temos 10 aqui, aproximadamente o meio. Pressiono, faço o nosso furo aqui. E esse aqui eu já fixo. Os demais buracos eu vou trocar a broca agora para a gente fazer uma profundidade aqui para que a cabeça do parafuso não fique para fora da madeira. Então eu vou trocar aqui agora. E a gente vai fazer bem sutilmente, bem devagar, controle no dedo para não perfurar muito. E a gente vai fazer um leve aprofundamento aqui, só para esconder a cabeça do parafuso. E por último,
Retiramos toda a sujeira aqui da superfície e vamos começar o nosso processo de fixação dos parafusos. A gente vai virar ele agora para vocês verem como é que ficou a moldura feita aqui junto com vocês. E agora a gente vai para o processo mais legal, que é a fixação do nosso beija-flor. Eu vou deixar virado para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então eu tô no desafio aqui, montar ele de cabeça para baixo para mim, é uma visão muito boa para vocês, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente precisa encontrar aqui, ele ficou um pouco grande do nosso espaço, a gente precisa encontrar a posição correta para a gente poder começar a fixação. Então, a gente tem um espaço bem pequeno aqui e aqui não tem nenhum. Então vamos aproximar um pouco mais ali da lateral. Esse é o nosso beija-flor. Agora a gente vai fixar ele. Para fixar, eu não vou conseguir deixar ele de cabeça para baixo para mim. Então, vocês vão ter que virar para o lado de cá para poder me acompanhar. Virando. Bom, pessoal, finalizamos então aqui o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado desse processo, onde eu pude ensinar um pouquinho da técnica que eu abordo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixem seu like se vocês curtiram a fazeção desta peça maravilhosa. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos.